Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nessa noite. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza e convicção que Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Quantos recebem isso no nome de Jesus? Você não está aqui em vão. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para o seu coração nessa noite. E a presença do Senhor está neste lugar. E eu creio que também o Senhor está manifesto neste lugar, na minha e na sua vida, amém? Eu quero que você receba de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você tem como olhar para o seu irmão e falar: Senhor, você está bonito aí. Fala para ele aí. Fala para ele, fala: que bom te ver aqui. Fala assim: nossa, eu estou feliz de te ver aqui. Fala assim: tem dois motivos. Fala: tem dois motivos. O primeiro, eu estou feliz. Por quê? Fala: por quê? Porque eu não vou apanhar sozinho. Quem estava aqui domingo passado e apanhou aqui? Domingo passado eu saí com o lombo quente. Nós estamos 3 domingos. Te convido aí voltar lá no YouTube, lá no canal da igreja. Voltar uns 2 domingos nas pregações passadas, para você poder entender que nós estamos numa sequência de mensagens. E essas mensagens estão, na verdade, conectadas. Elas estão, não está dando para pregar num domingo só. E a gente está, na verdade, terceirizando. Porque aqui na Refrigério, eu estava ontem ali na salinha. E eu vi uma pastora falando assim, que lá na igreja dela tem que pregar de vez em quando. Não precisa pregar muito, tem que ser bem rápido. E falou que lá, se pregar muito, 5 minutos, né, dá para todo mundo. Eu falei: meu Deus, já estou eliminado, estou no paredão. Hashtag bloqueado. Porque 5 minutos eu estou cumprimentando o povo. Entendeu isso aí? Então as palavras, elas estão conectadas umas nas outras. E não dá tempo de pregar num culto só. E a gente estende elas. E hoje eu quero falar sobre pressão. Fala: pressão. Quem nesses dias sofreu alguma pressão? Irmãos, essa semana foi tanta pressão que eu até fiz uma pregação sobre pressão. Sério mesmo. Quem está passando pressão de verdade? Pressão na área financeira, na área conjugal, familiar, na área sentimental. Uau, tem gente que está com o coração doendo aqui dentro. Na saúde, pressão nas finanças, na saúde, pressão nas notícias, pressão no chamado, pressão no ministério. Entenda isso? Pressão naquilo que vai acontecer, pressão que vai ser. Será que vai pegar o dinheiro da sua conta ou não? Pressão, meu irmão. Teve irmão que fez até assim, credo em cruz. Fica tranquilo, irmão, não vai pegar o dinheiro agora não, calma. Mas fala assim: nós estamos debaixo de pressão, sim ou não, irmão? Fala: nós é brasileiro e não desiste nunca. Sim ou não, irmão? As pressões velhas não estão firmes, sim ou não? Entenda isso. A igreja, irmãos, ela está debaixo de pressão desde quando ela existe. Entenda isso. A Bíblia, ela nos ensina que se o crente está tudo zen, irmão, você não tem nenhuma perturbação, você não tem nenhum motivo para ele orar. Entenda, ele está desviado, tem alguma coisa errada, irmãos. Não tem alguma coisa que está errada, está tudo certinho, está tudo redondinho. Se o diabo não está nem te incomodando, não está dando, não tem nenhum demôniozinho, nada te perturbando, tem alguma coisa errada. Ou você está neutro demais em cima do muro e o muro é dele e fala: larga ele aí, tá tranquilo, esse aí já é meu. Ou tem alguma coisa de errado, irmãos. Por quê? A igreja, irmãos, ela caminha debaixo de pressão, entenda isso. Irmãos, eu quero falar hoje que as pressões, ela tem o poder, em nome de Jesus, fala comigo, de nos transformar. Quem está entendendo isso? Quem pegou aí? Fala assim: as pressões, fala comigo, as pressões têm o poder de nos transformar. Você vai embora para sua casa hoje entendendo tudo sobre pressão. Irmão, não é pressão alta não. Tem alguns que estão aqui. Pressão alta. Sim ou não? Hoje minha filha mediu a pressão, estava 7 por quanto? 10 por 7. Falei: não tem IPTU, não tem nada para pagar. A pressão é boa. Sim ou não, irmão? Na hora que você vê o boleto, a pressão estrala. Fala: vixe, sim, né? A minha nem sei. Deve ser mais ou menos 15, sei lá. Pode esquentar a cabeça não. Fala para o seu irmão: esquenta a cabeça não. Fala: Deus está no controle. Então entenda isso, olha que coisa forte. Se as pressões têm o poder de nos transformar, entenda isso. Crente que não entende sobre pressão, fala comigo, ele não aguenta. Fala: pressão. Olha que coisa forte, irmãos. Quem já comeu feijão sem cozinhar na panela de pressão? É ruim, não é, irmão? Sim ou não? Tem gente que não tinha panela de pressão, cozinhava na panela, demorava muito, sim ou não? Não cozinha direito, você come o feijão de que jeito?
duro, parecendo aquele feijão que vai fazer feijão tropeiro, nunca cozinha. Entenda isso. Mas entenda, a água, fala assim, a água não aguenta pressão. A água fala assim, não me pressiona não, que eu na verdade eu vou, o quê? Fala assim, evaporar. Olha pro seu irmão e fala assim, tá cheio de crente assim. Água que não aguenta pressão. Pois pressão ele evapora, ele vaza, ele acelera. Não quer saber se fez um voto, se fez uma promessa. Não quer saber se tem uma aliança. Não quer saber, irmãos, se tem um compromisso com Deus. Ele não aguenta a pressão. Ele é igual a água. Ela fala, não me pressiona, que eu vou evaporar, eu vou vazar. Quem tá pegando? Olha pro seu irmão, se é feijão, se é água. Ah, irmãos, fala pro seu irmão, o negócio vai ficar feio hoje. Fala pra ele aí. Fala pra ele, é melhor você ir embora. Fala, irmão. Hã? Pode continuar? Já comecei a descobrir que tem crente água e crente que aguenta. Entenda, derrete, né? Cozinha, fica saboroso, sim ou não? E marca. Como você já comeu um feijão gostoso? Você lembra da casa, do lugar, do ambiente, quem fez, sim ou não? E a água, você perguntou onde evaporou? Crente água, ninguém lembra dele. Mas de um feijão top. Aí, tô falando, hein? Tô falando, irmãos. Sim ou não? Ah, quem fez essa bagaceira? Ah, foi mesmo. Fala comigo assim, já o ar é diferente. Entenda isso. A água você põe pressão, ela o quê? Fala, evapora. Mas o ar você põe pressão e ele vira água. Tá entendendo a diferença? Isso aqui é cabuloso, entenda isso. Você pega o ovo mole, sim ou não? Põe na pressão, o que ele fica? Fala, duro. Tá pegando a visão, sim ou não? E a abóbora dura, você põe na pressão, ela fica... Irmão, que loucura é essa? Que doideira é essa que a pressão tem o poder de fazer? A pressão tem o poder de gerar em mim e em você transformação. Mas foi ensinado para a crente não suportar as pressões. Foi, na verdade, ensinado para a gente, quando as pressões vêm a gente, o quê? Vaza. A gente vira água. Está entendendo isso aí? Hoje você sai daqui um crente pressionado. Eu não sei qual que é a área que você está sofrendo pressão, mas eu quero te ensinar que é nessa área que Deus vai te exaltar. É nessa área que Deus vai te prosperar. É nessa área que Deus vai mudar a sua história. É nessa área que Deus vai, em nome de Jesus, irmãos, te fortalecer e te levantar com poder e com autoridade. Oh, Deus está levantando uma igreja que suporta as pressões, irmãos. As pressões geram transformação em nós. Eu sou resultado das pressões que passei. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Entenda isso. Quando eu leio isso, eu acho interessante isso, porque sabe o que é pressão, irmãos? Fala para o seu irmão, o que é pressão? Sabe o que é pressão? Estava lendo isso aqui e acho interessante isso. Pressão é quando Deus te pede alguma coisa e não tem como você negar e não falar não. Pressão é quando Deus fala com você num ambiente como esse e você ouve a Deus e você sabe que tem que, na verdade, dar uma resposta para aquilo que Deus está falando com você. Fala comigo, isso é pressão. Sim ou não? Porque todo mundo entrou aqui querendo ouvir Deus, sim ou não, irmãos? Todo mundo quer escutar uma voz do Espírito de Deus. Todo mundo quer escutar uma voz, quer receber uma direção, quer receber uma palavra que te dá destino, uma palavra que resolve as coisas, uma palavra que te coloca no lugar, na verdade, onde você fala, está movendo, tá rompendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está quebrando as fortalezas, Deus está dando a direção, irmãos. Porque a palavra, ela é direcional. Ela, quando ela vem, ela te dá propósito, ela te dá destino. Ela, na verdade, consegue lançar num lugar onde você fala, ou eu ouço, na verdade, a Deus e dou uma resposta para aquilo que Ele está me falando, ou, infelizmente, eu fico o quê? Fala comigo, evaporando. Então, a maior pressão é quando Deus fala assim, fala, e me pede algo. Uau, irmãos. Fala assim, não tem como escapar. Entenda isso, fala para o seu irmão, tudo que Deus pede. Fala assim, tudo que Deus pede gera transformação em nós. Deus nunca vai pedir nada se não for para transformar. Pegou aí, sim ou não? Então Deus, você quer sua vida transformada? Entenda aquilo que Deus está te pedindo. Você quer transformar a sua vida? Um dia uma mulher chegou aqui pedindo oração. Fala, pedindo o quê?
Não, vamos de novo. Ela chegou pedindo o quê? Uau, irmãos. E ela falou assim, pastor. Eu falei, o quê? Eu quero uma oração. Eu falei, para quê? E ela falou, para minha vida financeira. O Espírito de Deus me perguntou para ela assim, ela falou assim, pergunte para ela. Como que está a semente dela? Eu falei assim, Deus mandou te perguntar como está a semente. Ela falou assim, pastor, é o meu problema. Eu não dou dízimo, eu não dou oferta, eu não dou nada para ninguém. Eu falei assim, então eu vou te explicar de forma bem clara. Que não existe oração para a área financeira. Para isso você não precisa orar. É perca de tempo. Ela falou, como assim? Eu falei, vou te ensinar. Tem como nós sair daqui da igreja, um homem plantou um milho aqui na frente, nós pode sair daqui e lá pegar o milho dele? Hã? Pode ou não? Tem como eu orar aqui na terra e pedir para Deus abençoar no céu, se ela não tem semente lá? Eu não estou roubando de alguém? Pegou a visão? Pegou não? Você entra numa lei espiritual, irmãos. É quando você planta você e eu colho aquilo que eu plantei. Ela falou, pastor, eu nunca tinha entendido dessa maneira. Eu falei, entenda isso. Se a gente não tem semente lá, não tem como colher aqui, porque aquilo que é ligado aqui é ligado lá. Aquilo que é desligado aqui é desligado lá. Quem pegou a visão, irmãos? Quem está comigo? Quem está entendendo o propósito? Então entenda isso, irmãos. Não tem como eu querer colher aquilo que eu não plantei. Entende isso? Tudo que Deus pede para mim, para você, vai gerar o quê? Não, fala transformação. Deus, fala comigo, Ele sempre pede o quê? Fala para transformar. Entenda isso. Se eu quero transformar, eu preciso entender o que Deus está me pedindo num culto como esse. Eu não vim aqui à toa. Fala, eu não estou aqui à toa. Fala, a semana tem 168 horas. Eu vou investir 2 aqui. Entenda isso, não tem nada mais precioso que o seu tempo. Depois de 2 horas você está mais velho e está mais perto da sua morte. Pegou a visão, sim ou não? Tempo é morte, irmãos. Quando o tempo passa, a gente vai morrendo, sim ou não? Depois desse culto eu estou mais velho. Entenda isso, eu estou mais perto do meu destino. Quem está pegando a visão? Então tempo é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Não existe nada mais precioso que o tempo. Quem está pegando? Quem pegou aí? A gente acha que tempo é o quê? Fala, dinheiro. O dinheiro nem se compara ao tempo. Eu gasto uma nota de 50 hoje, amanhã ela volta. Não sei se... A nota foi pouca, peraí. A nota foi pouca, peraí. Eu gasto uma nota de 200 hoje, amanhã ela volta. Eu acho que a nota que foi pouco, pra vocês não ficarem tão entusiasmados. Não existe nada mais valioso que o tempo. A semana tem 168 horas. Tem hora que fica difícil ficar 2 aqui. E esse é as suas 2 horas do começo da sua semana. Como você vai projetar? Isso aqui é um pit stop. Tá todo mundo numa corrida. Fala, todo mundo numa? Essa parada aqui é obrigatória. Todo carro de corrida, ele pode ser o melhor. Se não parar, não ganha. Quem está entendendo o mistério? O carro de corrida pode ser o melhor. Se ele não parar, ele não. Entenda isso. Tem que trocar pneu, tem que pôr gasolina, tem que fazer reparo. Pega a visão, quem está entendendo? Então entenda aqui, ó. Essa parada aqui é o pit stop. Você está recebendo alguns ajustes. Deus está falando não em algumas áreas. Deus está falando, ó, nessa área aqui libera o perdão. Nessa área aqui, ó, receba a cura, deixa ser curado. Nessa área aqui Deus está falando, deixa ser tratado. Entendeu? Nessa área Deus está falando, deixa eu fazer na sua vida. Para de ficar lutando contra aquilo que eu quero fazer para você. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então fala comigo, eu creio que nessa noite eu vou entender o que Deus está me pedindo. Porque Ele nunca pede se não for para transformar. Quem entende isso? Que não tem como eu entrar na presença do Deus eterno e sair sem um pedido. Ele encontrou com Pedro, falou para ele o quê? Agora você está um empresário, arrebentou. A melhor pesca da sua empresa é essa. Pedro tinha 5 barcos, viu, irmão? Jesus usou um, ele fez uma pesca maravilhosa, encheu 2 barcos. Quando ele teve sucesso na sua empresa, Jesus olhou para ele e falou assim, agora acabou a sua empresa, vamos cancelar o CNPJ dela. Quem pegou a visão? Quem está entendendo? Vamos cancelar o CNPJ dela, porque nós vamos mudar agora a maneira que você vai trabalhar. Já não é com peixe, mas já é agora com o quê? Entenda, Pedro encontrou com Jesus a primeira vez, ele já o quê? Fala comigo, pediu. E o que pediu transformou a vida daquele homem. Está entendendo isso, irmão? Se Pedro continuasse só como pescador de peixe, ele não estaria na história como um dos maiores apóstolos que já andou na Bíblia. Um homem que andava à sua sombra, o quê? Curava, irmãos. Um homem, na verdade, na igreja primitiva em Atos, a Bíblia fala que as pessoas vinham até ele e
Pedro estava na verdade no altar. E as pessoas lançavam para Pedro, irmãos, entenda isso. A sua semente, as suas ofertas, vinham as suas propriedades. E lançava aos pés dos apóstolos. E Pedro estava lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia Pedro estava preocupado igual você está. Fala comigo um dia. Pedro estava preocupado como eu estou. Pedro escuta uma palavra falando sobre o jovem rico e quem vai entrar no reino dos céus, quem não vai. De repente aquele menino não entra. Pedro grila e fala com Jesus. Fala assim, ó, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? Se esse cara aí não vai entrar, e nós então? Jesus falou assim, fique tranquilo, eu não sou devedor de ninguém. Nessa vida eu te dou 100 vezes mais. E na futura o reino e a vida eterna. Uau! 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 Jesus não é devedor de ninguém. Nem o trabalho dele é em vão, irmãos. Deus nunca pede se não for para transformar. Pastor, estou com medo de Deus me pedir. Pois é, se Ele pedir é para transformação. Você quer continuar na mesma vida? Do mesmo jeito? Na mesma história? Na mesma história triste? No mesmo conto? Ah, meu marido, minha esposa, minha mulher, meu filho. Você quer continuar na mesma? Sim ou não? Sim. Então se você não quer continuar do mesmo jeito, abre o seu ouvido e deixa Deus pedir. Porque se Ele pedir é para transformar. Se Ele pedir, Ele vai gerar transformação. Se Ele pedir, Ele vai te dar destino. Se Ele pedir, Ele vai mudar a sua história financeira. Ele vai mudar a sua história conjugal, sua história familiar. Ele vai mudar a sua história sentimental. Ele vai mudar a história, irmãos, da sua casa. Uau! 2023 anos, fala comigo de colheita. Fala assim, eu não aceito não colher. Porque eu estou plantando. Uau, irmãos. Sabe que o diabo fica louco? Quando a gente fala sobre colheita? Porque se você está colhendo, você está produtivo. Pegou a visão? Você está produzindo, você está dando fruto. Uma coisa que o diabo detesta é fruto. Não importa qual seja. Quando você ganha uma alma, tem uma festa no céu e o diabo fica o quê? Grilado. Sim ou não? A Bíblia fala que os anjos fazem uma festa no céu quando uma alma se converte ao Senhor. Entenda isso. O diabo ele não consegue, irmãos, ele não consegue. Na verdade, fala comigo, dar fruto. Nele não tem fruto, só existe morte. Rouba, mata e Então entenda, ele não mente, ele é a mentira. Pegou a visão, sim ou não? Então entenda, a coisa que ele mais grita é quando você começa a produzir fruto. É quando você começa a pensar diferente, agir diferente, fala comigo, envolver mais gente. 3 coisas, fala comigo, pensar diferente. Depois fala, agir diferente. Porque tem crente que passa 20 anos só pensando, mas nunca age. Pegou a visão, sim ou não? Fala comigo, só pensar não muda nada, continua do mesmo jeito. Eu preciso pensar e falar, agir diferente. Fala comigo, envolver mais gente. Porque ninguém faz nada sozinho. Sim ou não? Tem gente que fala assim, eu não preciso de ninguém. Entrou numa fila para precisar de várias pessoas. Vamos de novo? Tem gente que fala de jeito, não preciso. Entrou numa fila para precisar de quê? Várias pessoas. Está entendendo o mistério, irmãos? Então Deus nunca pede, se não for, fala comigo, para transformar. Nesses primeiros minutos, Deus está transformando, Deus está trabalhando na sua mente aí de um jeito. Nesses primeiros minutos, ou sei lá quantos minutos já estou aqui nesse momento aqui, deve ser uns 10. Mas entenda isso, nesses primeiros minutos eu estou pregando só para Deus quebrar paradigmas na sua mente. E você começar a entender que existe um Deus que está agindo nesse ambiente. E Ele está interessado naquilo que você está pensando, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está planejando e naquilo que você quer de Deus. Deus está interessado. Talvez você pensasse, será que Deus está pensando na verdade sobre mim? Sim, irmãos, Deus está pensando sobre você. E o pensamento que Deus tem a seu respeito é de paz e não de guerra. Uau! Eu creio nisso, irmãos. Pastor, que pensamento Deus tem para mim? É de paz, irmão, não de guerra. Pensamento de te abençoar, de te prosperar, de fazer avançar, de fazer romper. Entenda isso, irmãos. Nós estamos num cenário mais produtivo. 2023, ano de colheita. Um cenário onde nós temos, irmãos, possibilidade, fala comigo, de colher. Uau, sim ou não? Quem crê nisso? A Bíblia nos fala aqui, Gênesis 12, Ed. Olha o que diz o texto. Fala sobre Abrão, fala assim, Abrão. A Bíblia é um livro, fala comigo, aplicativo. Se eu só sei e não faço, fala comigo, sou um bom fariseu. Mas o pouco que eu sei, eu aplico, fala comigo, eu sou um bom cristão. Então você não precisa saber muito, você precisa aplicar o pouco que sabe. Pegou a visão?
Sim ou não? Quem entendeu? Então, dessa mensagem toda, alguma coisa você tem que guardar, anotar e falar, nessa semana eu vou aplicar isso. E eu quero ver se aquele pastor é de Deus ou não, se vai acontecer ou não. Faz isso, irmãos. Por favor, faz isso. Olha o que diz o texto. Ora, o Senhor disse a quem? Então quem está falando? Fala assim, em todo culto Deus fala. O que é que ele fala? E da onde? E para quê? Irmãos, para mim um pedido desse é muita pressão, sim ou não? Você consegue pôr no texto? Você saindo hoje da sua casa, saindo de tudo, da família, de todo mundo, indo para um lugar onde não tem Wi-Fi, não tem telefone, não tem celular, não tem rádio, pega a visão, não tem televisão, não tem como se avisar nem dar notícia. Quem está entendendo o mistério? Porque hoje é fácil, você sai, pega a internet, dá um zap, tá lá no Japão, sim ou não? Webcam, não é verdade, não é? Sim ou não, irmãos? Aqui Deus pediu algo que gerou, fala comigo, muita pressão. Porque quanto maior o seu chamado, quanto maior o milagre, mais no pedido que ele vai fazer. Esse homem aqui, você acha que ele tinha 18 anos, sim ou não? Não, ele tinha 75 anos de idade, Deus estava mandando ele sair de tudo aquilo que na verdade fazia parte da vida dele. 75 anos de idade, Abraão acreditou numa voz que vinha de uma nuvem. Está entendendo? Não tinha Bíblia, não tinha pergaminho, não tinha rádio, não tinha nada escrito. Ele ouviu uma voz que saía de uma nuvem e Deus falou para ele, olha, é para você sair do meio de onde? E da onde? Do pai, da parentela. E vai para um lugar onde? Está o endereço? Ele falou, a nuvem vai te guiar. Eu ainda vou te... Então entenda, tudo que Deus pede, Ele pede primeiro pela fé. E depois você vê o milagre. Uau, pegou. Não, você pegou, entendeu? Pega a visão. Era Abraão andando e Deus mostrando o lugar. Ele andando pela fé e Deus dando o destino. Era ele caminhando e Deus falando. Entenda isso. Tudo que Deus pede é pela fé e nunca pela sua condição. Pela minha condição eu nem estaria aqui. Estou pela fé. Pegou não? Pegou não, irmãos? Pela minha condição eu já tinha vazado há muito tempo. Mas pela fé eu estou aqui. Está entendendo o mistério? Quem está entendendo isso? Então Deus mostra para ele um lugar. Fala comigo, Deus nunca pede sem prometer. Isso é muito massa, irmãos. Ele pede algo muito difícil, talvez, que gera pressão, mas entenda, Ele nunca vai pedir nada sem antes prometer alguma coisa para você. Quando Deus pede isso para esse homem, Deus fez para ele, fala comigo, 7 promessas. Entenda, Deus pede uma coisa, libera quantas? Você quer fazer algum acordo com Deus? Eu vou de novo, vamos de novo, talvez você não entendeu. Deus pede uma coisa e promete quantas? Não sei se você está pegando, vamos de novo. Deus promete, pede uma coisa e Ele promete quantas? Você está afim de fazer um negócio com Deus? Não, você está muito fraco, não é possível. Olha o que Ele prometeu. Vou te ensinar, olha o que Ele promete. Ele promete que todo mundo aqui quer. Todo mundo vem buscar o que Deus promete. Olha que coisa forte. Vou abrir aqui, Gênesis 12, para você poder entender. Talvez você não interessou no negócio, mas eu vou te ensinar agora. Quer ver? Quem quer fazer um negócio com Deus? Primeiro, far-te-ei uma grande. Uau. E abençoar-te-ei. Sim ou não? Engrandecerei o teu nome. Tu serás o quê? Abençoarei os que te... Amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E em ti serão o quê? Uau. Quantas promessas? Fala 7. Entenda isso. Não existe nenhuma promessa que seja só para você individual. Sabe por quê? Todo mundo entrou aqui num pensamento, sim ou não? Todo mundo entrou. Você entrou preocupado com o problema de alguém que está aqui? Manifestou um ali, mas foi pouco, hein? Vamos de novo? Todo mundo entrou aqui preocupado com o seu? Sim ou não, irmão? Você tem problema? Problema, sim ou não? Também tem. Se o irmão quiser um pouco, estou passando. Entenda isso. Deus nunca vai te dar uma promessa se ela não for para alcançar quem está do lado, da esquerda, da direita, na frente e atrás. Pegou? Pegou aí? Deus falou, através de ti, todas as famílias da terra serão o quê? Benditas. Entenda isso. Quanto mais pressão no pedido, maior vai ser a bênção alcançada pelo Senhor. Até agora, Deus já pediu algumas pessoas aqui. Isso é interessante você ver a cara. Que Deus já pediu para alguém aqui. Deus já fez pedido para algumas pessoas aqui. Talvez Deus te pediu alguma coisa e você está pensando, para Deus é o Senhor mesmo, não é o diabo, viu? Está entendendo? Que nós estamos numa linha aqui profética e Deus já está te pedindo algumas coisas. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não? Eu podia dar vários exemplos aqui de que Deus está pedindo. Mas talvez você falava assim, será que passou, conversou com alguém? Não, irmãos, fica tranquilo.
O pastor só conversou com o Espírito Santo de Deus. E tem coisas que Deus nos pede, irmãos, porque Ele não nos quer, na verdade, Ele não nos quer nos ver sofrer. Então no começo é pressão, mas é para gerar alegria lá na frente. Pegou? Quem está entendendo? Então aquilo que Deus está te pedindo agora é para não te ver sofrer. É para não te ver, na verdade, padecer. É para não te ver, na verdade, a linguagem natural, quebrar a cara. Aí Deus te pede no começo, para te dar destino, no propósito que Ele tem para a sua vida. Então entenda isso, tem coisas que Deus vai pedir agora que parece estranho. Fala assim, parece estranho. Porque tem uma voz falando aí no seu ouvido. Talvez você está falando assim, meu Deus, é Ele. É o Espírito de Deus falando no seu coração. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque tem coisa que Deus pede para nós individualmente. Não dá para terceirizar o pedido que Deus está fazendo. Porque tem crente que faz assim, ó, Deus está falando comigo. E eu estou pensando, a irmã podia estar aqui, a fulana. Ô, bichinho enjoado. Sim ou não? O irmão, aquele metido, tinha que estar aqui para ele ouvir isso. Não terceirize aquilo que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você quer ter uma vida onde Deus te faça romper? Deixa Deus falar com você. Não fique terceirizando aquilo que Deus está falando com você. Entenda isso, nesse ambiente não dá para escapar daqui. O pessoal da internet, tem um tanto de gente na internet aí, ó, dos Estados Unidos, de Londres, tem uma galera aí, ó, tudo quanto é canto aí, ó. O povo está tudo recebendo aí. Não fala comigo assim, eu creio que nessa noite Deus está pondo pressão na minha vida para transformação. Fala, e eu creio que eu suporto. Fala assim, eu aguento. Fala, eu não aceito. Fala assim, ficar do mesmo jeito. Uau, irmãos. Versículo 4, olha o que acontece. Deus pede uma coisa, fala assim, você faz outra. Não fala assim, Deus pede uma coisa. Não bate assim e fala, Deus pede uma coisa e eu faço outra. Parece demais a gente, sim ou não, irmão? Sim ou não, não é? Eu sou desse jeito algumas vezes. Ó, assim partiu quem? Deus pediu para quem ir embora. E quem está indo embora? Quem? Fala Abraão. Ele fez o que Deus pediu? Fala assim, algo a mais. Como o Senhor lhe tinha o quê? Fala, dito. E foi quem? Deus te pede uma coisa, você faz outra. Era para Ló aí? Fala comigo, toda vez que Deus me pede uma coisa e Ló vai comigo, vai dar errado. Fala assim, até Ló sair. Porque o Ló só dura um tempo. A palavra Ló quer dizer, fala assim, véu. A palavra Ló no original quer dizer véu. Toda vez que Deus te pede uma coisa e você leva Ló, você anda com aquilo que Deus te pediu, no caminho, na verdade, daquilo que Deus te pediu, só que como fala? Véu. Você não absorve todas as bênçãos que Deus tem para você, porque você está com quem? Com véu. Você está andando com Ló e está dando errado. Aí o Ló foi junto, sim ou não? E Abraão era da idade de quantos anos? Com 75 anos ele acreditou na virada. O que sobra para você? Ah, vamos de novo, vamos de novo. Com 75 anos esse cara acreditou na virada na vida dele. O que sobra para nós? Segunda-feira tem alguém que vai começar a matricular na faculdade aqui. Amém, irmão? Estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que ler. O ano passado eu li 12 livros, a Bíblia inteira. Ainda fiz um curso de terapeuta, um mini curso de terapeuta, que é uma iniciação para terapeuta. O ano passado. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando. E quando eu acredito, eu ajo. Não tem como acreditar e ficar parado. Pegou a visão, sim ou não? Porque nada cai do céu, fala de graça. Tem que ter isso, fala assim, tem que ter esforço. Tem que ter pressão. Um dia essas meninas estavam lá em casa estudando e ralando com as colegas. E eu cheguei muito doido, fala muito doido. Porque tem hora que eu ando muito doido, mano. Não é de droga, não, é doido mesmo. Pensando nas coisas de Deus e falando, caraca. Eu entrei na sala, aquele tanto de menino estudando. Cheguei lá e falei assim, qual que é mais maneiro? E ela falou assim, o que foi, tio? Que elas não conhecem, né? Eu doido demais. Falei, qual que é mais maneiro? Ela falou, o que, tio? O que foi? Falei, a caneta ou o pano de prato? Na casa dos outros. E ela falou assim, tio, o pano de prato é bem mais maneiro. Perguntei pro rapaz, falou assim, qual que é mais maneiro? Essa caneta ou uma enxada no lote de alguém? Ele falou assim, é bem mais maneiro a caneta, tio. Falei, então estuda que você vai arrebentar. Tá entendendo o mistério? Não existe nada de graça, irmão. Se você está vendo alguém com sucesso, foi porque ele, em algum momento da vida dele, ele avançou mais do que você. Tá pegando? Quem está entendendo?
Então entenda isso aqui, irmãos. Ó, que Deus está falando para você. Ele com 75 anos de idade, ele acreditou que ele era o homem que ia ganhar nações. Através dele, famílias seriam benditas. Uau, irmão. Quem quer você aqui dentro então? Ah, pastor, quem quer você na fila do pão? Fica tranquilo, irmãos. Quem que é o pastor com essa bicicletinha sem freio? Calma, irmão. 75 anos de idade, fala comigo, ele acreditou. Fala comigo, levar a ló é fria. Não, fala de novo, levar a ló é fria. Uau. Você sabia que em determinado momento, fala assim, Deus gera confusões para Ló sair. A Bíblia nos fala que lá na frente, a Bíblia nos diz que eles falam assim, prosperaram, a ponto da terra não caber eles. Isso é legal, irmãos, pra você poder entender. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem gente que está prosperando com Ló e não sabe o que fazer. Era Abraão, e nem para onde ir. Aí ele só fica com o dinheiro, ele olha para ele, todo mundo que beira ele está querendo o quê? Fala o dinheiro dele. Ele não tem convívio, não tem amizade, os parentes nenhum gosta dele, porque ele é enjoado, chato, ignorante, e não ajuda ninguém. Fala para você, irmão, chupa essa mangazeira. Fala para ele. A Bíblia vai dizer que eles falam assim, prosperou. A terra não coube eles. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló entrou em briga. E Abraão entendeu que ele não podia andar com Ló mais. Isso é tremendo, irmãos. E ele fala para ele assim, ó, se você for para a esquerda eu vou para onde? Se você for para a direita eu vou para onde? Para a esquerda. E a Bíblia nos fala que então Ló se aparta de Abraão. E interessante que Abraão fala assim, dá o direito de escolher. Irmão, entenda isso, não existe culto, fala comigo, não existe culto sem pressão. Se você for numa igreja e pregar alguma coisa, não tiver pressão, não tiver arrependimento, não tiver transformação, não tiver ação, tem alguma coisa errada, porque Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Milagre tem suor, tem lágrima e tem sangue. Está entendendo o mistério, irmãos? A Bíblia fala que eles falam assim, se apartou. Ló escolhe as Campinas Verdes, que era o quintal de Sodoma e Gomorra, e ali ele perece, pega toda a sua casa e sua família, porque Ló, na verdade, é véu, quem anda sem visão está sempre perdendo alguma coisa. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Quem anda sem visão está sempre perdendo. Irmão, se você anotar isso aqui, você arrebenta, só nesse ano. Quem anda sem visão sempre está perdendo alguma coisa. Ló perdeu a casa, perdeu a esposa, e depois ele perde as filhas, porque deu um beão na caverna lá. Entenda isso. Mas ele fala comigo, se apartou. Abraão, entenda isso, ficou com o deserto e fala comigo, só pedra. Irmãos, não é o lugar, não é o ambiente, o que prospera é a bênção de Deus. Pegou ou não? Abraão pegou o gado dele e foi para onde? Para as Campinas. Foi para o deserto. Pegou seus servos, seus escravos e foi para o deserto. Pega essa visão, irmãos. Entenda isso. Foi para onde? Fala, deserto. Quando Deus quer prosperar, até no deserto Ele faz florescer. Uau. Ah, pastor, nada dá certo para mim. Você está falando com um homem que já quebrou, viu, irmãos? E quebrei bem quebrado, pedi tudo uma vez. Pedi casa, só não pedi a mulher e os filhos, o resto pedi tudo. Então eu estou falando que eu já vivi. Eu não estou ensinando que eu não vivi. Abraão escolhe o deserto. Só que entenda isso, com a bênção de Deus. Isso muda tudo. Fala comigo, com a bênção de Deus. Você consegue pôr a mão na cabeça e falar assim, eu estou com a bênção de Deus nessa noite. Não fala para sua alma entender, falou alma. Talvez algumas coisas estão dando errado. Mas eu estou com a bênção de Deus. Vai chegar uma hora que vai dar certo. Uau, irmão! Aleluia! Vai dar certo, irmão! Abraão pega. Entenda isso, quando ele fala assim, quando o Ló vai embora, você consegue passar a mão e fazer assim, ó, quando o Ló sai? Não, faz assim comigo, ó. Quando o Ló sai, Deus fala com Abraão. Isso é legal, irmãos. Depois que Ló vai embora, Deus fala. E a Bíblia fala que Deus fala com Abraão e faz ele uma promessa diferente dessas 7 promessas que ele tinha feito. Isso é tremendo, irmãos.
E a Bíblia nos fala que Abraão fez um altar ao Senhor. Fala assim, um altar ao Senhor. Um altar é uma aliança com o Senhor. Entenda isso, irmãos. A gente tem que caminhar com aliança com Deus. Quem está entendendo isso? Sim ou não, irmãos? Você quer ter aliança com o fracasso? Aliança com o diabo? Com a derrota? Não, irmão, nós temos que ter aliança com quem? Com Deus, irmãos. Isso é poderoso, sim ou não? E a Bíblia vai dizer que depois que Ló vai embora, Deus disse a Abraão. Depois, 13, 14, só para eles verem que eu estou pregando na Bíblia. Abre aí. 13, 14, olha que coisa forte. E disse, peço-te. Não, aí está 12, é 13, 14. Isto, uau. Oh, e disse o Senhor a quem? De quem nós estamos falando? Irmãos, entenda isso. Fala assim, o inteligente aprende com os seus erros. Fala assim, e o sábio, pastor? Com o erro do inteligente. Se ele já errou, eu sou sábio, não vou. Quem está pegando? Olha que coisa forte. Ele falou com quem? Com Abraão. Depois que levanta agora os teus o quê? Irmão, tem cheio de crente aqui precisando fazer isso. Levantar a cabeça é levantar os olhos, olhar para onde vem o socorro, de onde vem a sua esperança, de onde vem as promessas, de onde vem os sonhos cumpridos, de onde vem irmãos, aquilo que Deus vai fazer. Deus estava dizendo para ele, enquanto você estava andando com o Ló, não tinha como eu falar, você estava com véu. Está cheio de crente assim, um véu, e não consegue entender o que Deus está fazendo, nem o que Deus está falando, e nem o que Deus está prometendo. A promessa é até boa, mas ele não consegue absorver. Pegou, sim ou não? Olha o que Deus está falando para ele, levanta agora os teus. Que se Deus está mandando levantar os olhos, quer dizer que ele estava andando de que jeito? Cabeça baixa, nada vai dar certo para mim em 2023. Está dando tudo errado, as coisas vão ficar ruins, o povo vai quebrar, vai roubar o dinheiro, não sei mais o que. Irmão, entenda isso, você está com a bênção de Deus. Ah, não sei se você quer. Vou falar de novo, você, sua casa, sua família, está debaixo da bênção de Deus. Quantos creem que Deus pode te dar uma direção nessa semana e você arrebentar esse ano? Irmão, eu prego para uma igreja que tem coragem. Não adianta, se não tiver coragem, não vai. O que disse aí? Levanta agora os teus olhos e olha para onde? Para o lado norte, sul e o quê? Uau, 15. E nós vamos. Porque toda essa terra aqui te hei de dar a ti e a tua. Levanta-te, percorre. Olha para você ver, irmão. E para mim é o mais forte. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar e a ti e a tua descendência. Entendeu? Tudo que Deus dá, fala comigo, tudo que Deus entrega. Fala assim, ele não toma. Sou eu que perco. Com desobediência. Tudo que você perdeu desobedecendo. Fala para você, irmão, misericórdia. Fala aí para ele. Mas é uma verdade, tudo que eu pedi, perdi desobedecendo. Tudo que eu pedi porque eu não ouvi, tudo que eu pedi foi porque eu não escutei. Tudo que eu pedi, irmãos, entenda isso. Tem coisas que a gente perde e não volta. Tá entendendo? Quem tá pegando o mistério? Entenda, tudo que é perco na desobediência. E tudo que dura para sempre é, na verdade, durado na obediência. Pegou ou não? 16, olha que forte. E farei a tua descendência como pó, de maneira que se alguém puder o quê? Uau. Deus nunca pede, fala comigo, sem prometer. Porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Deus nunca pede sem antes prometer, ou promete para pedir, na verdade, para entregar. Quantas horas agora? Estou na introdução, pode pregar? Se não puder, eu vou embora. Se vocês não quiserem, eu estou vazando. Pode pregar ou não, mano? Então você quer ver pressão? Fala, não, você quer ver pressão agora? Fala para ele aí, você quer ver pressão? Você quer ver dar certo? Fala para ele, você quer ver dar certo? É quando Deus pede alguma coisa para alguém que tem posição. Vamos pôr um personagem aí, 2 Reis, 5. Vamos pôr um cara aí nessa parada, isso aí, o que vai dar? O nome dele é falar assim, Naamã. Entenda isso, Deus nunca pede, se não for para gerar, fala, transformação. Para mim, uma das maiores transformações em um pedido é desse homem chamado Naamã. Fala comigo, ele é general, ele é vitorioso,
Na vida dele está tudo dando certo. Já pensou tudo dando certo na sua vida? Hã? Mas fala assim, tem um porém na vida de todo mundo. Todo mundo tem um telhado de vidro. Em alguma área você está devendo, em alguma área eu estou devendo. Ninguém é 100% na terra, só Jesus. A Bíblia fala que ele era top, general, o Senhor dava a ele vitória aos sírios. Pega isso. Mas a Bíblia fala, porém. Irmão, você vai encontrar o porém em alguma área da sua vida. E esse porém é a pressão que vai te dar destino para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa. A Bíblia vai dizer, porém, fala, leproso. Entenda isso, aí manifestou a dificuldade, sim ou não? A Bíblia fala que Naamã, vindo da guerra, ele passou, irmãos, nas terras de Israel, pegou, falou, uma menina, e levou para a casa dele. E essa menina na casa dele viu a dificuldade de Naamã. Fala assim, todo mundo tem uma dificuldade que Deus vai mostrar para alguém para te ajudar. Não para fofocar, não para ser intercessoca, não, irmãos. É alguém que vai te ajudar. Porque tem irmão que fala que vai orar, mas é mentira, não vai orar não. Ele vai ligar para um, para outro, é intercessoca. Ele vai falando um para outro, mentira, não está orando nada, está aí fazendo fofoca. Estou falando desse povo, não, estou falando que Deus vai levantar uma pessoa que vai te ajudar de verdade, que vai te dar propósito, que vai te dar destino, que vai te dar uma meta, entenda isso. Quem está pegando, irmãos? Esse relógio está quebrado. Eu só tenho 15 minutos para acabar. Fala para o seu irmão, vai dar tempo. Não, fala para ele, vai dar tempo. Fala assim, 15 minutos. Deus muda a minha história. Você acredita nisso? Eu creio. Domingo que vem eu vou continuar essa mesma mensagem em jeito diferente. Eu estou três domingos numa mensagem só. Não sei se você está pegando. Mas vamos lá. A menina fala assim, foi enviada, ela estava presa, sim ou não? Mas fazendo a vontade de Deus. Fala, fazendo a vontade de Deus. Porque tem gente que está presa, mas não está fazendo a vontade de Deus. Quem está entendendo o mistério? Ela estava presa e fez a vontade de Deus. Por quê? Ela tinha sido levada escrava da sua casa. Para mim, irmãos, na lógica, quando ela viu a lepra de Naamã, qual que era o pensamento? Esse cara me tirou da minha família, da minha história, dos meus sonhos, nunca mais vou voltar na minha terra. Tomara que essa praga morre. Sim ou não? Todo mundo fazia isso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Seja sincero com você mesmo. Ela falou assim, se meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, um profeta, que se ele for lá, ele é curado desse mal. Irmão, pressão, olha a pressão que essa mulher colocou. Se desse errado, o que acontecia? Entenda isso, tem coisa que você fala que vai gerar pressão, não só na sua vida, mas de outro. Quem está entendendo, irmãos? Fala para o seu irmão, falar é prata. E ficar caladinho. Falar é ouro. Só que nós menos faz é ouro. Nós fala para o seu irmão, nós fala demais. Sim ou não? Irmão, Naamã acreditou numa menina que valia no dinheiro deles meio centavo do dinheiro. Ele acreditou na voz dela, falou assim, já que tem um homem de Deus, o nome dele é Eliseu, eu vou lá, e eu vou na terra de Samaria, onde esse homem está, e eu vou, fala comigo, ser curado. Irmão, tem tanta gente que hoje precisando ser curado. Do que, pastor? De traumas, de decepções, de frustrações, de coisas que não deram certo. Entenda? E tem muita cura para Deus fazer aqui hoje, irmão. Porque a gente fala em cura, a gente só pensa em cura física. Não, irmão, tem cura na alma, no psique, no pensamento, no consciente, no subconsciente. Tem gente guardando coisa de 2017. Está preso lá. Quem está entendendo, irmãos? Porque quando você fica preso lá, você não consegue avançar, você está preso. Quando eu não solto uma pessoa, eu fico preso. Como? Eu acordo, durmo, janto, almoço com aquela pessoa que eu estou preso. Por isso que o Lucas está falando, você tem que soltar, aquele que solta é solto. Está entendendo isso aí, irmãos? Então entenda isso. Quando Naamã acreditou, falou assim, ele foi. Gerou pressão na vida de quem? Da menina, sim ou não? E ela pensou, falou, meu Deus, agora tem que acontecer um milagre. Quem está entendendo? Sim ou não, irmãos? Você acha que num culto desse aqui, você acha que Deus ele não tem esse poder de fazer um sinal? De fazer um milagre? De liberar uma cura? De liberar uma libertação, uma transformação, de mudar uma história? De olhar no livro e falar assim, é fulano, chegou o tempo dele, é hoje. Ele está usando uma fé ativa, uma fé inteligente. Eu vou fazer um milagre na vida dele agora. Que a situação é o vício, eu vou libertar ele hoje. Hoje eu vou mudar a história dele. Hoje eu vou pôr ele numa estrada diferente. Na verdade não é a estrada dos vícios, mas eu vou pôr ele na estrada da libertação. E hoje Deus faz, irmão.
Olha que coisa forte. Naamã fala assim, desceu. Fala para Samaria. Entenda isso. Fala assim, toda pressão faz a gente descer. Por isso que a gente não gosta de pressão. Está entendendo o mistério? A Bíblia fala que quando ele ouviu, ele desceu para onde? Para Samaria. Samaria era descendo. Fala assim, era o lugar da cura. E Samaria era o lugar onde ele ia ser, fala comigo, exposto. Em Samaria ele não seria tratado como general, mas como um qualquer. Uau. Está entendendo o mistério? Tem hora que Deus te coloca no lugar para ser tratado na verdade como você é. Em Samaria ele não ia ser chamado de general, ele ia ser chamado de Naamã. Em Samaria ele não conversaria com o profeta, ele conversaria com o servo do profeta. Porque Deus sabe pegar a gente. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque a gente é soberbo, quando tudo está bem, quando tudo está dando errado, a gente dobra. Quem está entendendo o mistério? A gente é altivo, irmão, a gente não tem medo da morte, no churrasco comendo Coca-Cola, irmão. Aí a gente fala, não tem medo de morrer não. É, irmão, a gente é bom aí, sim ou não? Fala comigo, Naamã desceu. E quando ele desceu, fala comigo, ele desceu para Samaria. No lugar do propósito, no lugar da cura, da transformação. Fala assim, no lugar de expor as suas dificuldades. Ninguém quer ir nesse lugar. Sim ou não? Ninguém quer expor as suas dificuldades, ninguém quer ir nesse lugar. Ninguém quer ser sincero. Pastor, hoje eu menti. Ninguém quer falar isso, irmão. Pastor, hoje eu estava numa inveja, que misericórdia. Se eu pudesse matar, eu matava. De tanta inveja. Sim ou não, irmão? Você já viu algum crente falando isso? Pecado para quem quer só fumar, matar e beber. Sim ou não? E prostituir. Não é assim? Não é? Falar mal do irmão não é pecado, sim ou não? Ser invejoso não é pecado, sim ou não? Ter a língua grande não é pecado, sim ou não? A gente senta numa roda fácil e a gente começa a falar mal dos outros, sim ou não? Esse é o pecado que Deus mais odeia. É o água, pegou a visão, guerreiro. É isso aí. Fala comigo, eu suporto pressão. Ei, mas essa palavra foi uma pressão nessa semana. Fala comigo. Fala comigo assim, eu creio que Naamã está no lugar certo. Porque Deus nunca erra o endereço para mandar a gente. Uau! Eu lembro quando eu quebrei, irmãos, uma vez. Quem já aprendeu a contar moeda? Quem já passou pela fase de ficar contando só moeda? Só o pastor que é quebrado? Não é possível. Levanta a mão alguém aí. Deus me colocou numa grande data. Fala assim, de contar. Você não dá valor em 5 centavos até não ter. Uau, irmão. Tinha dia que eu e a Josi e as meninas caçavam 5 centavos. Eu nunca esqueci um dia, a Letícia era neném. Eu acho que a Lara nem estava na visão, não lembro. Mas a Letícia era neném. Eu desci no Orelhão para atender um telefone. E estava tendo uma festa de criança no prédio, no quiosquezinho. E ela chorava e queria ir lá, queria a balinha. E eu peguei essa menina para sair do Orelhão e subir as escadas. E eu chorava, falava, Deus, o que o senhor quer comigo? Que eu não tenho 5 centavos para comprar uma balinha. E ela gritava, irmão, porque ela queria ir na festa, porque a criança não entende, ela quer a balinha, sim ou não? Ela não quer saber se você está quebrado, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Ela não quer saber se Deus está te moendo, está te quebrando, está te humilhando, está te envergonhando, está te macetando ao extremo, está pondo pressão para ver se você aguenta, se ver se você é convertido de verdade, para ver se verdade você mudou, se você transformou. Eu gostava de dinheiro, irmão. Eu amava gastar o dinheiro. O dinheiro é o melhor servo que tem, tudo que você manda fazer, ele faz, sim ou não? Mas quando você é servo dele, você é o pior servo que tem. Ele te humilha, te escraviza. Tem gente que tem dinheiro, nunca viajou para fora. Tem dinheiro, nunca foi passear. É o pior escravo que tem, é quando o dinheiro toma o lugar na sua vida. Naquele dia eu subi as escadas e eu chorava. Falei, minha filha, calma, lá em casa. Aí a gente mente, sim ou não? Aí o pastor conversando que mentiu. Menti naquele dia. Eu falei, minha filha, lá em casa tem. Nem que eu tá com açúcar na boca dessa menina, não é possível. Faz um leite queimado, meu Deus, ajuda eu. Um açúcar queimado, não sei, irmão. E ela chegou lá em casa aos prantos que ela queria ir na festinha, que ela não foi convidada. Tá pegando a visão, irmão. Porque tem hora que Deus não te convida para nada, só para te tratar. Uau! Passei muito tempo sem ser convidado para nada, sendo moído por Deus. Passei muito tempo sem ser chamado para nada. Mas aí o propósito começa a pegar forma. Aí Deus me deu 3 dons: discernimento de espírito, revelação na palavra da ciência. Eu não estudei 10 anos, viu, irmão? Não foi de graça não, viu? 10 anos. Teologia estudei 4.
E Deus me deu um dom chamado Sinais e Maravilha, que é dom de cura. Aí eu saí de um tempo onde eu não era chamado para nada, para vários lugares, que eu nem conseguia ir. Está entendendo o mistério? Existe o tempo de contar moeda, mas esse tempo nunca dura para sempre. Hoje, se você quiser a balinha, está online. Está entendendo? Dá top. Pode continuar ou para? Até aqui você já pegou? Você foi feito para aguentar a pressão e não para ser água, evaporar e ir embora. Qualquer coisinha, não vou mais não. Você vai sair daqui gravando isso. Bravo. Igual no Rio de Janeiro, né? Olha que coisa forte, meu. Vou encerrar. Mas entenda isso. Tem hora que Deus pede algumas coisas que a gente faz, a gente não entende. Naamã fala comigo, na porta do milagre. Eu digo com clareza e debaixo dessa unção que eu estou pregando. Tem muita gente aqui na porta do milagre. Não tem gente que ele está para entrar no milagre. Ele está recebendo a resposta. Só falta, fala comigo assim, o posicionamento muda tudo. Porque Naamã, na porta do milagre, fala assim, não aguentou a pressão. Entenda isso, quando Deus está perto de entregar alguma coisa, vem o quê? Fala comigo, uma prova. E aonde a gente reprova a bomba, o milagre vai embora e volta. Naamã não aguenta essa pressão, o Espírito Santo entra em ação. Entenda isso. Quando você não aguenta a pressão, você tem um ajudador. Olha a palavra massa. Senhor, não, irmão? E ele fala com você para que você firme e suporte a pressão. Na porta do milagre, Naamã chega e fala assim, ó. Ué, eu não imaginei que era assim não, aí. Pensei que esse culto ia ser assim não. Eu achei que o Eliseu, o profeta, ia sair para fora e me receber com honra. Ia levantar a mão para o céu, adorar o Senhor, seu Deus, enfiar a mão dentro da lepra e orar e curar o enfermo. O que o Elias faz? O que o Eliseu faz? Ele manda o servo dele e fala assim, fala para esse Naamã lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Fala comigo, quanto maior a minha resistência, mais mergulhos vão ter. Poderia ser 2, sim ou não? Ou 3. Sim ou não? Quanto maior a sua resistência, mais mergulho vai ter que dar. Tem crente sendo afogado e não entendeu ainda. Uau! Na porta do milagre ele se comporta de maneira errada. Diz a Bíblia que ele sai e fala assim, indignado. Ele sai assim, ô pastor lascado, pastor envalado esse pastor. Possível. Pensei que ele ia pregar sobre as 7 chaves, que ele ia entregar a chave da Hilux, da casa. Olha a palavra que ele vem trazendo, gente. Pensei que ia ser diferente esse culto. E ele ia embora. Fala assim, indignado, nada dá certo para mim. Fui nesse culto, nada mudou, indignado. De repente fala assim, o servo chega. O Espírito Santo chega e não fala com o general, mas fala com o Naamã. E fala assim, meu Senhor, se porventura o profeta tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, o Senhor não faria. Pega essa visão, irmãos. O que Deus está pedindo não é difícil, o difícil é eu e você obedecer. Porque entendendo nós está, é difícil a gente obedecer. E Naamã fala comigo, entendeu que era Deus falando com ele. E aí ele começa a falar comigo. Desceu Samaria, sim ou não? Desceu na porta do profeta, sim ou não? Fala comigo, desceu do cavalo, da autoridade, sim ou não? Pressão, irmãos, entenda isso. Desceu do que? Fala comigo, da sua autoridade. Quando ele arrancou o que? A armadura, irmão. Pressão. Fala comigo, desceu na onde? Fala, no Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. Por que quem pediu? Fala, Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Deus fala 7, a gente quer fazer 3. E quer receber como se tivesse feito 7. A gente quer dar jeitinho, a gente dá jeitinho no dízimo, a gente dá jeitinho na oferta, a gente dá jeitinho na oração, a gente dá jeitinho em tudo. Mas quer ver o milagre? Quer ver a cura? Quer que a vida muda? Foi quantos mergulhos? 5 não é 7. Pegou ou não?
Naamã desce no Jordão, arrancou a armadura, pressão. Você acha que o soldado tinha visto ele sem armadura? Não, irmão. Ele mostrou suas feridas, sua fraqueza, mostrou onde doía. E Deus falou para ele: vai no Jordão. Entenda isso, não existe um culto sem pressão e não existe um culto sem destino. Você sai daqui sabendo o que você tem que fazer na palavra. Se você aplicar, suportar a pressão, não tem como sua história não mudar. Agora entende, você tem como você sair daqui e falar: não estou nem para nada. Seu direito, não tem importância. É só um problema seu. E fique em paz com isso. Mas se você entender o propósito, a sua vida muda. Ele desce na onde? Fala: Jordão. De que jeito? Fala: expondo sua dificuldade. Fala: expondo suas fraquezas. Fala assim: desceu foi o Naamã e não o general. Vamos de novo? Desceu quem? E não? Entenda isso. Tem hora que a nossa posição nos atrapalha a receber. Não, pastor, eu sou crente há 20 anos. Não muda nada. O que chega nesse ano, primeiro ano, recebe mais coisa que você. Entendeu isso aí? Que vai mudar o que você está entendendo e fazendo. Validade de crente não abençoa ninguém. Pegou aí? Sim ou não? Eu li a Bíblia 10 vezes. Não quer dizer nada. Se você não está aplicando, não vai mudar nada. Então entenda isso. Naamã desce e começa. Fala: 1 mergulho. Fala: 2 mergulho. 3 mergulho. 4 mergulho. 5 mergulho. Fala: em nada. Por quê? Deus pediu quantos? É a maior dificuldade da igreja. Perseverar até chegar ao 7º. Tem gente que faz besteira há 20 anos, chega num culto e quer resolver a vida. Tem gente que faz besteira há 10 anos, chega numa oração e quer resolver sua vida. É engraçado, né? Sim ou não? Fala pro seu irmão: leva tempo. Talvez o mesmo tempo que bagunçou é mais tempo para consertar, sim ou não? Quem está entendendo? Pressão. Primeiro. No 5º, irmão, nada aconteceu. O que Deus falou, 7. E o que Deus falou, cumpre. 6º, fala 6º. Fala: é o mergulho mais perigoso. Por quê? Pergunta por quê. Estou encerrando. Pergunta por quê, pastor? 6º dia Deus fez um homem. O número 6 representa eu e você, o homem. O homem é fraqueza, o homem é arrependimento. E o homem, irmão, é o homem. Está entendendo? O 6º é o mergulho mais perigoso. Porque é no 6º que todo mundo desiste. Mas no 7º, pega isso. No 7º, tudo que ele passou de pressão, tudo que ele sabe o que ele pensa? Eu vou matar aquela menina. Tá entendendo, irmão? Eu trouxe roupa, eu trouxe férteis, eu trouxe ouro, eu trouxe prata para abençoar esse profeta. Ele me passando essa humilhação. Eu vou matar aquela escrava. Entenda isso. No 7º, o que acontece? A pele dele como a pele de uma criança. As pressões têm o poder de nos transformar, irmãos. Fala comigo, ele volta no profeta. Porque ele é crente. E suporta a pressão. Ele não ficou com birrinha do profeta, não. Quem está entendendo? Pegou a visão, sim ou não? Quem pegou aí? Quem pegou? Tá certo, eu recebi, mas eu nunca mais converso com aquele Eliseu. Ô cara chato. Não. Ele volta na onde? Ele volta no profeta, porque ele entendeu que não é só receber o milagre. Depois do milagre precisa de uma direção. Porque uma coisa é você receber a bênção, outra coisa é você administrar a bênção que tem. Pegou a visão, sim ou não? Pegou ou não? Aí ele volta na onde? No profeta. E ele vai ao profeta e fala assim: eu trouxe pratos, ouro, veste, eu queria semear na sua vida. Ele fala assim: eu não quero nada de ti, não pego nada. Por quê? Pergunta por quê? Foi o profeta que pressionou ele na primeira vez? Sim ou não? A oferta era de quem? Fala da menina. Não existe pressão sem recompensa. Se você pegou. Se não pegou, nós vamos embora. Vamos de novo. Não existe pressões sem recompensa. Ele volta curado, crente. Pegou aí? E a Bíblia fala que ele não deu a oferta ao profeta porque ele não pegou. Mas ele pega uma oferta do profeta, que era a terra. Para que toda vez quando ele adorasse na terra dele, ele se ia ajoelhar não na terra dele, mas sobre a terra de Israel.
As pressões têm o poder de nos transformar. Se você está enfrentando alguma pressão, é para transformação. As pressões têm o poder de gerar fé e transformação nas nossas vidas. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu vou beber uma água aqui para fazer marketing na internet. Caneca da refrigério. Vai lá. Vamos orar? Quem está debaixo de pressão aí e precisa orar? Eu creio nisso. As pressões têm o poder de ativar a nossa fé nessa noite. Vamos de novo. As pressões têm o poder de ativar a nossa fé nessa noite. Quem crê nisso? Fala de novo. As pressões têm o poder de ativar a nossa fé. Uau. Nós vamos orar. E nós vamos clamar ao Deus que está aqui. Eu creio nisso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vendo. Pode apagar aí para mim, do meio aqui, ó. No meio. Para a gente poder orar. Olha aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Se você tiver tempo aí, eu vou orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo e refletisse aí o seu coração naquilo que você ouviu. Nós já estamos indo embora. Eu já vou te liberar para ir para sua casa, para você se confraternizar com seus irmãos. Eu profetizo que o irmão que está aí à sua direita vai pagar seu lanche. Recebe aí, viu? O irmão da direita vai pagar seu lanche. Toma posse aí. Vou te liberar já, mas antes disso eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você vai sair daqui nessa noite entendendo sobre isso, entendendo que Deus te trouxe aqui para abrir a sua mente, para te dar destino, para te dar propósito. Você vai sair daqui nessa semana, você vai caminhar toda essa semana entendendo o que Deus tem para você. Você vai sair daqui e caminhar nessa semana toda entendendo o que Deus quer fazer na sua casa, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua família. Você vai sair daqui hoje entendendo o propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você vai entender essa pressão que você está passando, que Deus está no controle dela, que Deus não perdeu o controle dela, que Deus está no controle dessa situação. Entenda isso. Deus está no controle dessa situação. O que eu acho que está perdido está no controle das mãos de Deus. O que eu acho que está perdido está no controle das mãos de Deus. Você consegue levantar suas mãos para os céus aí? Entenda isso nessa noite. Eu vou liberar uma chave para você poder entender o que está acontecendo nessa oração aqui. Entenda isso. Todo lugar que Jesus manifesta, ele manifesta em duas dimensões. Existe uma dimensão neste lugar que ela é espiritual e você pode acessar ela porque você é espiritual. Mas existe uma dimensão neste lugar que ela é natural e você também pode acessar ela porque você é natural. Entenda isso. Enquanto eu estou falando aqui, Deus já está curando algumas pessoas neste lugar de traumas, de culpa. Tem gente presa na palavra de culpa. Tem gente presa aqui na palavra de acusação. Tem gente presa na palavra que gerou rancor. E nessa noite Deus está te libertando. Deus está transformando a sua vida. Deus está tornando o ventre de uma mulher frutífero neste lugar e gerando cura. Entenda isso. Jesus se manifesta aqui. Ele abre essas duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão natural. E nessa noite você tem acesso a essas duas dimensões. Você pode andar tanto no natural quanto no espiritual. Uau, isso é poderoso, irmãos. A Bíblia nos fala que Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele faz essa dimensão se abrir. A Bíblia nos diz que de madrugada, às 3 da manhã, ele vinha andando sobre as águas. E Pedro e os seus discípulos estavam no barco, porque eles foram açoitados e afastados pelas fortes ventos e pela tempestade. Mas entenda isso. Jesus vem andando tranquilo na dimensão do Espírito, porque anda sobre as águas quem está no Espírito. E Jesus vem caminhando sobre as águas. E de repente os discípulos vê ele e não entende. Por quê? Quando você
você nunca consegue alcançar algo espiritual. E eles chamam Jesus de fantasma, porque eles não entendiam. Mas Pedro, muito astuto, disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está no culto, se o Senhor está nesse culto mesmo, deixa eu andar na mesma dimensão. Eu te ensinei nessa noite que Jesus abre duas dimensões. Pedro falou: é o Senhor mesmo, então deixa que eu vá até o Senhor. E eu quero andar no mesmo nível, no mesmo entendimento, na mesma água, no mesmo mar. Uau! Deus nessa noite está convidando uma igreja a sair do natural e entrar na dimensão do Espírito e andar no sobrenatural de Deus. Essa igreja está aqui nessa noite. Tem pessoas que estão aqui, que estão dispostas a andar numa dimensão espiritual, que estão cansados de enxergar Jesus como um fantasma, que estão cansados de enxergar Jesus como um fantasma e não entender o que Ele está fazendo e nem o que Ele está operando. Tem uma igreja aqui nessa noite que está disposta a andar no sobrenatural de Deus. Irmãos, é física, é enfermidade. Põe a mão no lugar. Se é emocional, se é vícios, coloca a mão no seu coração aí. Se é falta de entendimento, coloca a mão na cabeça. Não sei onde você vai colocar, mas eu quero te dizer: Deus vai mudar a sua história nessa noite. Deus está louco para fazer um milagre na sua vida nessa noite. Ele só precisa de alguém que se posicione no lugar de receber. Deus está doido para fazer um milagre de Deus na sua vida nessa noite. Oh! E eu vou orar por você nessa noite. Você só vai ficar com a mão aí. Feche seus olhos. Se conecte agora com essa dimensão espiritual. E comece a pensar: eu mesmo, eu preciso receber isso hoje. Eu não posso sair daqui sem esse milagre. Eu não posso sair daqui sem liberar esse perdão. Eu não vou andar com essa mágoa mais, com esse rancor. Eu não vou andar mais com esse encargo. Eu não vou andar mais com esse peso. Eu não vou andar mais sendo ameaçado. Eu não vou andar mais sendo culpado. Nessa noite eu saio daqui transformado pelo poder da presença de Deus. Nessa noite eu saio daqui entendendo que eu sou uma igreja que foi levantada, uma igreja que não negocia unção, uma igreja que foi chamada para cumprir o poder da palavra de Deus. Ei! Deus está levantando uma igreja forte que diz não para o pecado. Oh!
Espírito Santo, onde tiver uma enfermidade, que esses irmãos tiver com a mão, passa o teu anjo agora com a espada de fogo, o anjo de cura, vai sumindo agora em nome de Jesus toda a enfermidade na alma, no pensamento, no coração, na coluna. Meu Deus, onde tiver um caroço, vai sumir agora, anjo, em nome de Jesus. Começa a passar as tuas mãos aí, começa a liberar o teu poder. Vai, Espírito de Deus, vai tocando agora onde tiver uma dor, tiver uma angústia, tiver uma aflição, depressão, sumindo do pânico. Vai passando agora a tua presença nesse meio do teu povo, e vai levando embora a enfermidade agora, vai tocando agora e quebrando o jugo do inferno, vai tocando agora e levando a maldição, vai tocando agora e levando a palavra contrária, vai tocando agora, Deus, e liberando em o nome de Jesus. Espírito de Deus, vai tocando agora e anestesiando o lugar, vai tocando agora, Deus, e libertando agora de todo jugo na mente, no coração, vai quebrando agora toda a escassez. Espírito de escassez, eu te dou uma ordem: sai dessa casa, sai dessa família. Espírito de pobreza, espírito de pobreza, sai dessa casa agora. Espírito de miséria, eu te dou uma ordem: sai dessa mente, sai dessa casa, sai dessa família, em o nome de Jesus. Sai da história dessa casa, em nome de Jesus. Ei, espírito de esterilidade, eu te dou uma ordem. Espírito de orfandade, falta de paternidade, eu te dou uma ordem: sai dessa casa, sai dessa família, sai da mente. Todo trauma que foi levantado no passado, eu dou uma ordem: sai. Pai, os nossos filhos são do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual, para que o Senhor faça um resgate no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, e quebre toda a fúria do inimigo agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem: que a cura divina passe sobre a sua casa, passe sobre a sua família, passe sobre a sua vida, passe em nome de Jesus agora. Seja curado, seja tocado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Levantada, eu vou te despedir para sua casa. Todos vocês que entrou aqui fisicamente, os que entraram pela internet, eu libero uma palavra profética sobre a vida de vocês. Que nessa semana você caminhe em nome de Jesus, vivendo resultados dessa palavra. A palavra não é minha, ela é de Deus. Eu não estou falando de mim, eu estou falando daquilo que Ele entregou. Que nessa semana você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Nessa semana você possa prosperar, que você possa avançar. Que nessa semana você seja perdoado e perdoe. Que nessa semana você seja, em nome de Jesus, encontrado e encontre. Que nessa semana haja, em nome de Jesus, abundância sobre a sua casa. Que a sua despensa haja fartura. Que nessa semana Deus encontre um coração, em nome de Jesus, disposto, com fome e com sede. Que nessa semana você viva o extraordinário da parte de Deus. Eu profetizo que nessa semana Deus assina os papéis. Que nessa semana o que foi vendido vai vender. Mas vai! Eu profetizo que nessa semana, irmãos, o que não foi pago vai ser pago. Uau! Deus é Deus de provisão. Ei! O que não foi pago vai ser pago essa semana. Entenda isso, o tempo da vergonha passou. Você está sendo abençoado e ungido nessa noite para viver, em o nome de Jesus, um ano de colheita e de vitória. Suas mãos aos céus e aplauda ao Deus que põe